Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, levar o nosso coração ao Senhor Jesus para iniciarmos com uma oração. Amém. Pai Celestial, Deus soberano, eu te agradeço, Senhor Jesus, por mais um domingo, Pai, reunido aqui na tua casa, junto com meus irmãos, para te louvar, para te adorar, e engrandecer o teu santo nome, Senhor Jesus, elevar os louvores a ti, Pai, que venhamos aqui quebrantar o nosso coração para receber mais e mais do Senhor Jesus. Eu te agradeço, Pai. Sei que com certeza a semana de muitos e muitos irmãos aqui foi uma semana talvez muito atribulada, uma semana de muitas coisas, de muitas atividades, mas Tu nos deu forças para estarmos aqui, Pai, em comunhão, para Te louvarmos, Pai Celestial. Eu Te peço, Jesus, que abençoe os louvores que vamos entoar, Pai, que seja do Teu agrado, Senhor Jesus, pois estamos aqui para fazer o nosso melhor, Pai, para Ti, Deus. Nos capacita, Pai, nos dá cada vez mais coragem, Senhor Jesus, de elevar o Teu nome em todos os lugares, Pai. Que não venha ficar só entre quatro paredes aqui, Senhor Jesus, mas sim no mundo afora, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. E declararmos, Pai, que Tu és o Rei dos Reis, que Tu és o Senhor dos Senhores, que o Senhor reina em nossos corações. Vamos declarar isso junto? Amém? Vamos lá, palma! Só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor, porque Ele é, vamos declarar, Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos
Senhor Jesus. Soberano, maravilhoso. Aleluia, Ele é o Rei dos Reis, amém? Glórias a Deus. Ele é o Rei dos Reis, irmão. O Senhor dos Senhores, amém? E nós somos um, pois o sangue de Jesus fez assim. Oh, glória. Somos um, o teu sangue fez assim. Oh, 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 teu amor é bem maior que tudo em mim. Louva! Oh, oh, oh. Ao descer ao mundo, sem a sua glória, me abraçou. Louva o Senhor Jesus. E ao voltar pro céu, fez da nossa história aliança com preço de cruz. Comunhão de graça e de luz. Ele é o quê? És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, seu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Somos um, o teu sangue fez assim. Oh, 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 teu amor é bem maior que tudo em mim. E ao voltar ao mundo, sem a sua glória, me abraçou tão forte, ó meu Jesus. E ao voltar pro céu, fez da nossa história aliança com preço de cruz. Comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não
Vamos louvar bem bonita essa parte, vamos lá. És o Rei da Glória. És o Rei. Louva, igreja. Glória. O sangue não te separou. Teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança. Não, és o Rei. Lindo, lindo. Oh, dá uma salva de palmas para Jesus, amém? Oh, Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa presença tão maravilhosa aqui entre nós, Senhor Jesus. E o que eu quero mais é me render e muito mais aos teus pés, Senhor Jesus. Me despir de todas as coisas, Pai, que não te agrada, Pai, e realmente me render à tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me
tudo que eu me lanço aos seus braços. Bem forte! Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me adoramos o teu santo nome, adoramos o teu santo nome. Esse é o meu desejo, Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu não consigo me conter, os olhos começam a lacrimejar, porque a presença do Senhor Jesus é maravilhosa, irmão. É a minha vontade de me render realmente mais e mais e mais e mais. Não só aqui, eu sempre coloco esse ponto, né? Mas no meu trabalho, no lugar que eu estou, há situações assim interessantes lá que os meninos lá dos colegas de trabalho ficam brincando entre eles lá, né? Eu fico na minha ali, eles soltam um nomezinho assim e falam, não, vamos respeitar o Leozão, que ele da igreja, né? Então isso é um exemplo, né? De ser você, não só aqui na casa do Senhor, mas aonde você estiver. Outro caso interessante que eu lembrei agora foi quando eu trabalhava em Manaus ainda. Sempre tinha reuniões, né, de comemoração à batida de meta. E os coreanos gostavam de beber muito lá e o nosso diretor vinha com um copinho lá tinha umas 5 bebidas misturadas lá e vinha com um e outro, né? E quando chegou na minha vez, eu, não, ele queria empurrar de qualquer jeito. Aí chegou o meu gerente e falou, não, ele gospel, porque os coreanos não sabiam falar português direito, né? Ele gospel, ele crente e tal, ele cristão, evangélico, coisa assim, tentando explicar. Então esse é o nosso testemunho que devemos dar em qualquer lugar que nós estamos. Se eu não representar Jesus no lugar fora, como as pessoas vão ver o Senhor Jesus através da nossa vida? E uma das coisas muito importantes é nos render realmente aos pés do Senhor Jesus. Vamos fazer esse finalzinho bonitinho? Eu me rendo aos teus pés. Louva o Senhor! Jesus, me lanço aos, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos, eu me lanço aos teus braços, onde encontro
nessa parte bem forte. Eis aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvamos, te glorificamos, Senhor Jesus, aleluia. Poder sentar, igreja, glória a Deus, pastor. Som. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor. Obrigado aí a todo o pessoal do louvor, que gostoso, né? Que bom ver o pessoal adorando a Deus, servindo ao Senhor com alegria. Obrigado, Léo e equipe. Eu também quero agradecer, irmãos, todos que ajudam na igreja, tá? Todos que têm uma equipe bonita. Hoje cheguei aqui cedinho, 9 horas, tinha uns irmãos diáconos aí, jovem, mais maduro, varrendo aqui. Então a gente chega aqui, está tudo varridinho às 10 horas da manhã, né? Mas alguém varreu, né? Trabalho voluntário, então que Deus seja louvado por isso, né? Tivemos um café da comunhão hoje. A gente gostaria que todos estivessem juntos, mas, por exemplo, quem tem criança pequena chega às 9, né, Manu? É duro, né? A gente sabe disso, né? Mas faz falta. E é um momento que a gente quebra um pouquinho a barreira da semana, conversa, ver como é que tá, né? Que a vida é tão corrida, né, irmãos? Aí a gente chega no culto, e o culto é aquela coisa assim, né? Tem as coisas no culto, tem a pregação, mas ninguém conversa, não tem comunhão. Falar em comunhão, né? Comunhão com a graça e com a luz. Gostei dessa frase da música, Léo. Irmãos, o pastor Pedroso está com saudade da igreja, viu? E saudade de vocês. Agora eu tirei uma fotozinho daqui, um pouquinho antes de começar, mandei para ele. E falei, pastor, vocês estão fazendo falta aqui na igreja, né? Aí ele respondeu, pastor, diz para os irmãos que eu estou com saudade deles, e da igreja e dos irmãos, né? Pode imaginar para o pastor Pedroso, irmão, que não largava, não deixava um culto assim, porque ama a obra do Senhor e o trabalho de Deus. Está aí quase 2 meses sem poder vir, né? Difícil, né? Mas ele está melhor, viu, irmãos? Graças a Deus, está melhor, está se recuperando. Os remédios estão fazendo o efeito que precisa e no tempo certo ele vai voltar. Amém? Muito bem. O que mais que eu ia falar antes de pregar, pastor? Lembrando de algumas coisas. Nós temos algumas atividades para o mês de agosto. No final de semana, do dia 23, 24 e 25, haverá um encontro de jovens lá na Fazendinha, né, pastor Gilson? O pessoal já está sabendo, os jovens estão se mobilizando. Mas aí no dia 24 à tarde também, lá na igreja do Portão, o pastor Elton está fazendo um encontro de homens, que é muito interessante. Vai ser 4 palestras a partir das 4 horas da tarde, até de noite, para falar de santificação do homem, né? Do corpo, da mente, nesse sentido, tá bom? Eu sei que os jovens não vão... Obrigado, pastor, obrigado, viu? Eu sei que os jovens talvez não vão poder ir, eu queria que os jovens fossem nessa palestra da tarde, mas como está todo mundo, e as meninas também vão lá na Fazendinha à noite, os jovens não vão poder, os jovens homens não podem estar nessa palestra. Mas assim, temos varões, tem o Laércio, tem eu, tem o Luiz, tem o Paulo, tem o nosso amado irmão ali também. Então, quem quiser ir, faça particular contato comigo. A gente, pelo menos se for uns 5 daqui da igreja, representar a igreja nesse encontro, eu acho que é uma coisa legal, tá bom? E oremos pela igreja, pelas atividades, permaneçamos firmes assim, nos dízimos e ofertas, né, irmãos, e trabalhando. Temos um desafio em setembro, uma grande campanha de missões, e a gente queria alcançar 10 mil reais, mas o irmão Anderson já ficou olhando, levantou a sobrancelha e tal. Mas se a gente estivesse fazendo assim campanhas, né? Os jovens vão fazer um sábado, um domingo aí da pizza e tal. Se a gente fizesse algum movimento, um almoço, que você paga o almoço e entra dinheiro para missões, ajuda a chegar no alvo. Então, os departamentos estão livres para pensar nessas coisas, conversar com o pastor Gilson, comigo, e a gente tentar fazer alguma coisa para chegar perto
do alvo que seria 10 mil reais para a nossa igreja, que não é impossível, não é? Cada um de nós pode, eu vou me desafiar, eu quero me desafiar. Será que é certo falar aqui, pastor Gilson, com quanto você quer se desafiar para incentivar os outros? Que a Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não conta, né? Mas na hora de incentivar, né? Depois eu falo quanto que eu vou participar. Eu quero 10 irmãos que vão comigo na mesma vibe que eu vou. 10 irmãos. Com 500 reais. 10 irmãos. Só 9, porque eu vou dar 500. Pode me procurar no particular. Nós não vamos contar para todo mundo quem foram os 10 irmãos, né, irmão? Mas o carro-chefe fazer o quê? Tá bom? Já fica metade das ofertas, e depois vai vir aqueles com 200, vai vir aquele com 100, né? Os jovens que trabalham vão se esforçar a dar 100 e tal, vamos chegar nos 10 mil, em nome de Jesus. Mas quem quiser bater a minha oferta e dar 1.000, pode, né, pastor? Não tem problema, não tem problema. Vamos estudar a palavra de Deus, meus amados irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vocês acreditam que eu tenho os versículos aqui, mas não marquei o capítulo? Que maravilha! Começou bem o negócio aqui. É 2 Coríntios, agora tem que lembrar o capítulo. E agora? Pois é, agora a coisa apertou aqui. Eu sei que é do verso 16 ao verso 27. E agora não estou lembrando o capítulo, eu não marquei aqui, irmãos. Olha que situação grave a minha nessa coisa. A gente lê tantas passagens na Bíblia que às vezes passa, né? Mas, não sei se é 9, 2 Coríntios 9, 18, vai falar, Paulo está falando, 2 Coríntios capítulo 2, está defendendo o ministério dele. Veja aí, 2 Coríntios 2, procurar aqui. Eu já acho. 1 Coríntios 9, irmão, pronto. Estava marcada na Bíblia aqui. 1 Coríntios 9, verso 16. NVI. Muito bem, se quiser colocar lá, isso. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Eu pedi para o irmão Laércio orar pela palavra e pela igreja e por todos nós.
porque necessitamos, precisamos e dependemos do Senhor. Abençoar, meu Deus, orar pela tua igreja, derrama o teu espírito de avivamento sobre a tua igreja. Derrama o teu espírito. É o que clamo a ti, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe, fale conosco, renove o nosso coração e possamos mesmo ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor. O tema de hoje, em busca de uma coroa eterna. Nesse capítulo 2, aqui, capítulo 9, irmão, de 1 Coríntios, Paulo está defendendo o seu ministério. E apesar da grande importância e influência de Paulo, nem todos o aceitavam, né? Você sabe que é assim, né, irmão? A gente não agrada a todo mundo, né? No verso 2 desse capítulo, ele vai dizer assim: ainda que eu não seja apóstolo para outros, aí falando para os coríntios, né? Certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A gente sabe que Paulo foi chamado por Jesus para pregar para os gentios, muito mais que Pedro, né? Pedro ficou mais com os gentios. Mas ele também está defendendo o seu direito, assim, de ter uma esposa e de sobreviver do ministério. E nesse capítulo ele está escrevendo sobre isso. Se você já leu, você sabe, né? Versos 5 e 6, por exemplo, vai dizer assim: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Pelo menos Pedro a gente sabia que era casado, né, irmão? Porque Jesus curou a sogra dele, né? Esse a gente sabia. E os irmãos do Senhor e Pedro, ele cita Pedro aqui. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Porque eles estavam vivendo do ministério, etc. e tal. Mas então ele usa uma figuras do trabalho cotidiano da época, interessante, né? Ele fala assim: o soldado que luta pela sua nação, ele vive do seu trabalho, o seu sustento vem lá do exército, assim por diante, né? O agricultor que planta uma vinha não tem o direito de desfrutar do fruto da vinha, e etc. e tal. O pastor de ovelha que vai com um rebanho de ovelha, de cabra, tal, não tem direito de beber do leite do seu rebanho. Ele usa esses exemplos, né? E aponta para a questão ministerial, dizendo assim no verso 11: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Então é uma defesa. E aí ele lembra que no Antigo Testamento os sacerdotes viviam das ofertas que eram trazidas para o altar, né? E todos nós conhecemos a história bíblica de que quando houve a divisão das terras prometida lá para Israel, os levitas, que eram sacerdotes, eles não obtiveram terra. E a terra é importante, né? Eu tenho uma terra, a terra dá uma posse, você planta, você se sente proprietário daquilo. Os levitas não tinham isso, então eles tinham que viver do que se oferecia, dos sacrifícios que trazia na casa do Senhor. Esse era o contexto, tá bom? Mas Paulo vai dizer o seguinte, que ele abre mão desse direito dele. Ele abre mão. Ele vai dizer assim, verso 14: da mesma forma o Senhor ordenou que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ele argumenta que é justo, é lícito. E o verso 15 vai dizer: mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse meu orgulho. Por que eu estou falando isso, irmão? Só porque é um contexto do capítulo para você entender o mais importante do que nós queremos pregar hoje, tá? A ênfase não é nem o sustento ministerial, não é isso a minha ênfase. A ênfase é assim, lutando por uma coroa eterna, em busca de uma coroa eterna. O que Paulo está querendo falar mais no capítulo 2 aqui é principalmente sobre a missão de pregar o evangelho. Isso é o que é o mais importante do capítulo. Ele vai dizer que ele foi chamado para anunciar. Se ele ganha ou não ganha, se ele vive disso ou não, se ele faz tenda, isso não é importante. O importante é a missão de anunciar a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Essa é a ênfase, que é para nós, que é para mim, que é para você. Nós temos uma missão que Jesus nos deu, de levar o nome dele. Falar da salvação. Aquilo que o Léo exemplificou aqui, no seu testemunho, né?
que as pessoas veem a nossa diferença. Evidentemente que naquelas pequenas coisas, Léo, não dá para dizer, olha, Jesus te ama, você precisa de salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não dá, porque você está numa situação de trabalho. Mas o testemunho, pô, ele é um cristão, então ele tem uma postura, ele não fala besteira, não tem palavra torpe, não entra em conversa de malícia. Se tem uma festinha, não bebe álcool, porque é uma opção de servir a Deus, de consagração. Então esse era o esforço de Paulo, né? Desde que Jesus encontrou ele a caminho de Damasco. Porque se Jesus é a luz do mundo, e se nós estamos na luz, não andamos em trevas, a luz de Jesus para Paulo foi forte. Porque veio uma luz do céu e ele ficou cego e cai do cavalo e escuta uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não dá para não se converter, né, irmão, depois de uma situação dessa, né? Mas Saulo era um homem religioso, temente a Deus, pensava que ao perseguir a igreja estava agradando o Senhor. Saulo não era assim um ímpio, gentil, perdido assim, mas ele não conhecia Jesus. E quando ele escuta aquela voz, ele fala assim: eu sou Jesus, você está me perseguindo. Porque ele achava que estava perseguindo a igreja, que na verdade naquela época ainda não falava igreja, falava os do caminho. Eu sou Jesus, está me perseguindo. O que eu faço, Senhor? Não, você vai entrar aí na casa de Judas, vai ficar lá, depois eu cuido de você. Ele levantou, já não enxergava mais. O pessoal que estava com ele ficou assustado, que ouviu uma voz também, mas não via ninguém. E ele ficou 3 dias, sem comer, sem beber, orando. E enquanto ele orava, ele tinha uma visão espiritual de alguém chamado Ananias, que chegava para ele e orava por ele, e ele voltava a ver. E havia um discípulo do Senhor chamado Ananias. Ele só aparece na Bíblia nessa passagem, irmão. Mas olha como que Deus precisa de vidas que se coloquem nas suas mãos para que ele faça a sua obra. E Deus falou para Ananias, Ananias falou assim: eis-me aqui, Senhor, vai lá na casa de Judas, tem um cara de Tarso chamado Saulo, e ele teve uma visão que você, Deus falou assim, ele teve uma visão espiritual que você orava por ele, vai lá e ora por ele. A gente conhece a história, né, irmão? Mas eu gosto dessa história, repeti-la é gostoso, né? E Ananias falou assim: Senhor, acho que está errado isso aí, acho que tem alguma coisa que não está batendo. Você já fez isso com Deus, irmão? Tem uma situação na tua vida e fala: não, isso aqui está errado. Você ora e fala assim: isso aqui não está certo, Senhor, tem alguma coisa errada. Às vezes a gente pensa assim, né? Aí, Senhor, olha, desculpa falar, mas assim, eu tenho ouvido desse homem coisas ruins. E eu não sei como é que eles tinham notícia, pastor Justo, porque não tinha WhatsApp ainda, nem internet. Como é que as notícias corriam, irmão? Corria. Notícia corre rápido. E ele tem feito mal, até tem carta para nos prender. Pois é, verdade, né? Mas é o seguinte, vai lá, porque ele é um vaso escolhido. Ele vai levar o evangelho para os gentios, para os reis da terra, e eu vou mostrar para ele o quanto importa que ele sofra pelo meu nome. Se eu fizer um apelo hoje aqui, quem quer sofrer pelo nome de Jesus, venha na frente e dobra o joelho. Vou ficar sozinho. Ninguém vai ver. Nem sei se eu mesmo dobro o joelho aqui. Ninguém quer sofrer, né, irmão? Mas assim, a Bíblia diz assim, que quem quiser servir a Deus com piedade, vai sofrer perseguição, gente fazendo contrapartida, oposição. Por quê, irmão? Porque se a gente está na luz e a gente convive com as trevas não vai gostar da luz. O conflito é inevitável. Então, ser cristão é estar em conflito, não porque a gente provoca o conflito, mas porque a luz de Jesus vai ofuscar os outros. Então, vamos ser perseguidos. Não tem jeito. Mas se você acha que vale a pena, diga amém. Se você acha que vale a pena ir para o céu, diga amém. Nós estamos querendo ir para o céu ou não estamos, irmão? Lutamos por uma coroa de glória eterna? Acho que sim, né? Então, é isso, meus amados irmãos, é isso. Nós temos essa experiência de Paulo, que se converte e começa a seguir o Senhor, e Ananias vai e ora, e essa é uma bênção que acontece.
E Paulo, irmãos, nesse capítulo, o que ele vai fazer? Ele vai usar algumas coisas do cotidiano. Jesus fazia muito isso, usava coisas do dia a dia, da natureza, para falar verdades espirituais. Paulo usa a mesma técnica de Jesus. O que ele faz? Ele usa uma coisa da Grécia, que são a questão das corridas, das competições. Porque sabe, né, irmão, que a Olimpíada começou, o berço da Olimpíada antiga é na Grécia, né? E depois retomou nos tempos modernos, em 1800, eu até marquei aqui, 1896 começou de novo, na era moderna, as Olimpíadas, começou lá na Grécia. Do dia 6 ao dia 15 de abril dessa data, que nenhum de nós tinha nascido ainda, certo? E Paulo fala assim, ele vai falar sobre os atletas que correm. Ele vai dizer assim: vocês não sabem que dentre todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então, quem corria no estádio é um atleta. E a gente está vivendo as Olimpíadas, né? E deu sorte de eu pregar hoje, bem no meio das Olimpíadas. Você acha que eu não ia falar de Olimpíada, irmão? Não, me desculpe, né, irmão? Mas meu lado esportivo precisa aflorar de vez em quando, e essa é a minha chance. Pensa só, irmão, quantas competições, irmão, né? Canoagem, skate é recente, tem umas novas chegando, né? Inclusive, por exemplo, o judô por equipe começou agora. Isso é legal. Esporte é legal, essas coisas. Tem o futebol, basquete, handebol, tênis de mesa. Nosso Hugo ficou em 4º lugar hoje, não conseguiu a medalha de bronze. Mas, poxa, ser o 4º melhor do mundo, não é fácil, né? O arco, disco, ginástica artística, atletismo, natação. Então, é muito bacana. O australiano Cameron McVoy, sei lá se eu estou falando certo, conquistou nessa sexta-feira a medalha de ouro na prova de 50 metros livre na natação, que é a prova mais rápida da natação. Vocês sabem disso, né? Com 21 segundos e 25 segundos. Sabe o que é 20 segundos, irmão? Pega no relógio e vê se é 20 segundos. Passa tão rápido. O cara atravessa uma piscina de 50 metros, Manu. Você gosta de nadar, Manu? Não, tá bom. Mas natação é bom, né? O duro é entrar na água e depois ficar tomar banho e aquela coisa, tudo é ruim, né, irmão? Mas veja só, irmãos, o brasileiro César Cielo tem o recorde mundial desde 2008. Não bater o recorde mundial dele. Ele conseguiu fazer 20,91. Legal, né? Aí ele está comentando isso hoje, ele é comentarista, e o pessoal, não, como é que é? O teu recorde não foi batido. Ele fala assim, não vou dizer que eu não fiquei feliz do meu recorde não ser batido, né? Porque, já pensou, meu? O cara conseguir fazer um recorde mundial e ficar nesse sentido. E o que dizer dos outros atletas do Brasil, das mulheres, né? Parabéns, irmãs, mulheres. Vocês estão conquistando o mundo. Graças a Deus pelas mulheres que estão melhor que os homens, né, mano? Estão melhor que os homens ali. A Rebeca Andrade, né? Ganhou já 3 medalhas aqui, 2 de prata, 1 de bronze, disputando com aquela fantástica dos Estados Unidos, a esse nome bonito aí que tem. Aliás, ela ganhou uma medalha de ouro nos últimos jogos passados, porque essa Simone estava mal psicologicamente e não pôde competir, senão nem tinha ganhado aquela medalha de ouro, porque essa mulher mas ela está muito próxima. Então, para ela, mas assim, ela com o segundo estava feliz da vida, não estava preocupada, não ganhei ouro. Feliz, porque é uma conquista fora de série. O que falar de Isaías Queiroz? Não deve bater bem na cabeça, porque fazer aquela canoagem lá, com aquele esforço que aquele homem faz lá, irmãos, é uma coisa impressionante. Já ganhou várias medalhas em vários lugares. E falar de Raíssa Leal, 16 anos. Está brincando de andar de skate e ganhando medalha, irmão. Que coisa, né? E eu queria também fazer um contraponto aqui entre Jade Barbosa e Júlia Soares, né? Uma feliz porque com 33 anos conseguiu a sua primeira medalha, não sabe nem se vai disputar mais algum jogo olímpico, né? Mas a Júlia Soares, de Curitiba,
Paraná, 18 aninhos, ganhou a primeira medalha dela. Então, essas coisas que o esporte proporciona, né, que é muito bonito. E a Bia Souza, 26 anos, ouro no judô, e também ganhou bronze em equipe. Aí, assim, interessante ver como que a pessoa fala depois na reportagem, né, irmão? Porque fala assim, como é que foi depois que terminou? Eu falei, olha, terminou, eu falei assim, é verdade? Eu ganhei mesmo? Aí tenta cair a ficha, né? Porque para o brasileiro, irmão, é tão difícil chegar num ponto desse, por causa da nossa cultura, das nossas dificuldades. Esse pessoal vem tudo lá de baixo, a maioria. Então, uma superação. Desculpa quem não gosta de esporte, peço perdão em nome de Jesus, mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, nós somos atletas de Cristo. Nós somos atletas de Cristo. Nós estamos correndo em busca de uma coroa eterna. Corremos em direção das bênçãos e das vitórias de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Como foi com Eliseu, que acompanhou Elias no último dia da vida de Elias e correu atrás da bênção. Não largou. O Elias ia para Betel, ele foi junto. Elias foi para Jericó, ele foi junto. Elias foi para o Jordão, Eliseu estava junto. E ele pede para Elias porção dobrada do espírito profético que estava nele. O próprio Elias falou assim, o que você quer de mim? O que eu posso fazer para você, já que você não larga no meu pé? Porque Elias falou, fica aqui que eu vou em tal lugar. Não, eu vou junto. Fica aqui que eu vou em outro lugar, Deus me mandou. Não, eu vou junto. Depois, na terceira vez, ele falou, tá bom, o que você quer, meu filho? Fala para mim. O que você está querendo? Você não me larga? Você sabe que eu vou embora com Deus? Porque todo mundo sabia, cada lugar que ele chegava, todos os profetas já sabiam. Você sabia que o Senhor vai levar ele? Você sabia que... Eu não sei como essa fofoca corre solta, gente. É impressionante, meu. E aí ele falou, não, eu quero porção dobrada. Daquilo que Deus fez na tua vida, eu quero o dobro. Que fé. Que ousadia. Aí o Elias falou, pediu coisa difícil, hein? Mas é o seguinte, ó, se você me olhar na hora que o Senhor me levar, fechou. Irmãos, essas histórias são lindas, irmãos. Aí ele ficou ali. Quando o carro de fogo passou e levou Elias, pronto, a bênção chegou. A capa do Elias ficou, a unção veio dobrada. Que maravilha. Por quê? Porque é um atleta, tá? Em busca de uma experiência com Deus, de vitórias com o Senhor. O mesmo aconteceu com aquela mulher cananeia, sírio-fenícia, que tinha uma filha endemoniada. Ela chega para Jesus e pede ajuda e socorro. Tem misericórdia, Senhor, minha filha está muito endemoniada e sofrendo. Jesus não fala nada a princípio, os discípulos ficam incomodados, porque ela está gritando, gritona, pedindo socorro. Aí falou, Senhor, afasta ela, manda embora. E Jesus está lá esperando, sabendo o que está acontecendo e no controle de tudo, né? E ela vem de joelhos e adora, fala, Senhor, me ajuda. E aí o Senhor fala assim, não, tá, não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Meu, acho que eu já tinha desanimado na altura do campeonato, pegava meu boné e ia embora. Mas a mulher falou, é verdade, Senhor, é verdade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem, né? Come. Agora nem come da migalha, porque quase que ele sobe em cima da mesa para comer com a gente. Já mudou tudo aqui. Você está comendo, eles estão em cima assim, querendo assim. Se você não dá um pãozinho, há tragédias essa vida com os cachorros aqui. Aí o Senhor falou para ela, mulher, tua fé é grande, seja conforme você deseja. E naquela hora a filha ficou curada, porque ela lutou, irmão. Ela falou, eu vou lá, eu quero essa bênção. Não desiste da bênção, irmão. Não desiste de clamar. Eu estava ouvindo Isaías aqui, porque nós estamos estudando Isaías, né? Eu estava ouvindo hoje Isaías, acho que era capítulo 65 e tal, e Deus está falando assim, eu estava atento para ver se alguém clamava a mim, me buscava e pedia socorro, mas ninguém buscou. Então vocês ficaram presos no pecado e foram para o exílio. Então vamos clamar ao Senhor, porque Ele está atento para nos ouvir. E a mulher de 12 anos com fluxo de sangue, irmão, ela falou assim, não, eu vou correr, tocar na orla dele, eu vou ser curada, Ela correu atrás da vitória, da bênção. Somos atletas de Cristo, e o Senhor
quer que a gente tenha essa postura de atleta para vencer com Ele em nome de Jesus. Uma segunda coisa, agora é mais rápido, tá, irmãos? O preparo. Verso 25, Paulo diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Aí no 26 vai dizer: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. A gente vê luta de boxe, né? De vez em quando o cara tenta acertar assim, o cara puxa assim e soca o ar, não atinge o adversário. Verso 27, mas esmurro o meu corpo, autoflagelo, mais ou menos, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesma não venha a ser reprovado. Treinamento, dedicação, determinação, resiliência. A vida cristã é assim, irmãos. A caminhada com Cristo é assim. Caminhar para a salvação é assim. Kelvin Hoffler, esse nome complicado, isso é brasileiro ainda. 31 anos, sexto em Paris na sua categoria lá de skate, não sei qual que é a modalidade que ele fez lá. Street alguma coisa lá. Eu acho que é isso. Aí na entrevista o repórter perguntou para ele: olha, a gente sabe que vocês se dedicam muito, que há um esforço de preparação para a Olimpíada e tal. Você está disposto a continuar nessa vibe até a próxima Olimpíada? Ele diz assim: hoje não. Para mim, círculo olímpico acabou. Porque faz tempo que eu não saio, eu não tenho férias, entende? Ele falou assim: não estou mais disposto a pagar o preço do treinamento para a próxima Olimpíada, porque é pesado, irmão. O que esses atletas passam é pesado. Eles ficam longe de família. Aquela ginasta mesmo falou, a do judô, falou: olha, eu deixei de fazer muitas coisas de festa de família, reunião, porque eu estava treinando, eu estava em competição. Mas ele diz assim: eu amo o skate eu nunca vou deixar, e ainda vou participar de alguns outros torneios, que não seja dessa linha de Olimpíada. Será que tem cristão que desiste no meio do caminho, irmãos, de continuar lutando e treinando e se aperfeiçoando? Quantos cristãos começam bem e depois desanimam? A nossa coroa é muito grande, moça. A coroa de glória é algo maravilhoso, é uma eternidade, não é uma coisa que a gente possa desprezar. Precisamos lutar. Treinamento, preparo. Como é que a gente se prepara espiritualmente? Oração, estudo da palavra, devocional. Tem um negócio chamado devocional que não está escrito na Bíblia. Você não encontra nenhuma vez na Bíblia: faça devocional. Jesus não fala assim: ide e faça devocional. Mas a devocional é importante, é aquele arroz e feijão todo dia, é aquela oração, é aquela leitura, é escutar aquele louvor, é dar espaço para o Espírito Santo agir na vida da gente, é ocupar a mente com as coisas de Deus. Devocional, irmãos, importante. Servir nos dons, nos talentos, na música e tal, mas acima de tudo, pregar o Evangelho. Esse é um desafio, irmãos. Quem falar que é fácil pregar, está mentindo. Quem falar que é fácil falar do amor de Jesus, falar do nome de Jesus para as pessoas, anunciar o Evangelho como o poder de Deus para a salvação, não é fácil, nem para mim. Fácil é pregar aqui para vocês. Isso é fácil. Se quiser, nem vou falar isso, senão o pastor Pedro vai ficar bravo, né? Fala: prego todo domingo. Não, né? Aí, mas assim, pregar para o ímpio, falar de Jesus para o ímpio, anunciar a salvação lá fora, como diz o ditado, aí o bicho pega, né? Que é difícil, irmão. E cá para nós, irmãos, a gente se acomoda, né? Sabe por que a gente fala assim: não adianta eu pregar para essa pessoa, não vai aceitar mesmo? Eu não vou ser chato de ficar falando de Jesus, porque vou incomodar a pessoa. Então a gente fica com a nossa salvação, tentando mantê-la, né, e tal, mas é difícil falar de Jesus. Por isso, por exemplo, quando a gente fala assim: vamos fazer célula,
Vamos abrir as casas, vamos convidar um vizinho para vir numa célula, porque na célula, irmão, vem uma pessoa que não é crente, você não precisa ficar querendo enfiar o evangelho goela dentro. Você vai falar da palavra, do estudo que vai falar, o Espírito Santo vai fazendo a obra. Daqui a pessoa tem uma necessidade de oração, você ora, as portas vão se abrindo para relacionamentos. Entende, irmão? Se não for com relacionamento, a gente tem muita dificuldade de anunciar a salvação em Jesus. Por isso que a gente fala qual a estratégia que as igrejas estão usando, fazer célula, convidar pessoas de fora para a célula, e é uma forma que Deus tem alcançado muitas vidas para a glória do nome dEle. E Paulo vai dizer, não corra em vão, não esmurra o ar. Então, ele está falando que ele procura, manter o corpo dele em santificação perante o Senhor, fazendo morrer os desejos da carne e para viver no Espírito, é o que Paulo está falando. Por fim, para fechar, vamos pensar sobre o prêmio. Verso 24b, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Verso 25b, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. As medalhas olímpicas são um sonho de qualquer atleta, né, irmãos? A disputa é tão grande que quando você ganha um bronze, na maioria das vezes a pessoa considera um ouro, porque tanta gente quer para disputar 3. E pensar nos prêmios de hoje com relação à coroa de louro dos jogos lá da época de Jesus, de Roma, aquela coisa toda, coroa de louro perece logo, né? Mas uma medalha de ouro, de bronze, de prata, a pessoa guarda até morrer. Pendura ali num lugar bonito na casa, assim, um orgulho, né? Então é diferente. Mas assim, ela é tão importante que vem acompanhada muitas vezes do choro da pessoa, né? As pessoas choram de alegria, e choram de emoção, e de fadiga às vezes, né? Porque a pessoa se esforçou tanto por aquela medalha. Eu achei interessante o Caio Bonfim, prata na marcha atlética, 20 quilômetros. Sabe o que é 20 quilômetros naquela marcha atlética? Pensa que é fácil aquilo, irmãos? E ele levantou a medalha com a bandeira do Brasil, aquela felicidade. Estamos lutando para chegar na eternidade ao lado de Jesus. Quem concorda, diga amém. Estamos lutando. Eu não quero, irmãos, teologizar sobre a salvação. Tipo assim, uma vez salvo, como é que diz lá, irmão? Salvo para sempre, ou sempre salvo. Uma vez salvo, sempre salvo, né? São teorias teológicas, né? Mas assim, há textos de segurança, porque a salvação em Jesus é perfeita e suficiente, e eu creio nisso. Mas há textos também da perseverança, não tem, irmãos? Paulo não diz assim, eu esmurro meu corpo para não ter pregado para os outros e não ser desqualificado. Então, deixa eu dizer uma coisa, irmãos, tem 2 lutas na nossa vida, 2 lutas. Uma com relação à santificação. Porque aceitar Jesus e crer na salvação, receber o perdão, é um ato de salvação que Deus nos encontra, é a redenção. Ninguém pode ser salvo sem passar por essa experiência maravilhosa com o Senhor, certo? É a salvação. Mas depois que você é salvo, você tem uma jornada. Até Jesus voltar, até você morrer. Se você não for para o caminho da salvação, muitas vezes essa tua experiência que você teve de encontro, de entrega, vai perdendo brilho, vai perdendo brilho. É tão fácil voltar para o mundo, é tão fácil a carne tomar conta. É fácil, irmão, é só deixar de consagrar, de orar, de devocional. Ou não, ou para você é fácil. Você não tem nenhuma luta, nenhuma dificuldade, está tudo maravilhoso. Então a gente tem que ser humilde com o Senhor, reconhecer que a gente é miserável, e viver essa graça de Deus, pedir perdão quando perceber que fez alguma coisa que o Espírito Santo toca, que está errado, né? Então, meus amados irmãos, isso é uma luta, santificação é uma luta, e não a salvação não é uma luta, porque eu creio, recebo, é uma graça, ok, mas pregar o Evangelho e viver santificação são 2 lutas, porque não é fácil pregar o Evangelho. E Paulo fala, ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, a responsabilidade de pregar e a responsabilidade de buscar santificação é uma luta.
Que Paulo vai dizer, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, e nós devemos buscar o Espírito Santo para viver essa santidade com Deus. Quem concorda, diga amém. É a Bíblia, irmãos, é a Bíblia que fala isso, é a Bíblia. É um ensino da palavra, a gente precisa, é uma luta, não é uma luta pesada, é uma luta, mas se você não perseverar sistematicamente, na oração, sistematicamente, não, esse é meu momento com Deus, eu tenho que ir, está marcado, fazer que nem Daniel, é 9 da manhã, é meio-dia, é 3 da manhã, não importa, tem que ter o teu horário que você vai buscar o Senhor de coração e vai vencer em nome de Jesus. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Queria terminar pensando nesse texto que Paulo diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Queria convidar, irmão, você e eu e todos nós a nos comprometermos com Jesus. Falar: Senhor, nós queremos te amar mais, estar mais perto de ti, te buscar mais, é uma coisa. E outra é falar assim: Senhor, me ajuda a pregar, me ajuda a testemunhar, que eu não fique sossegado se eu não perceber que tem gente que precisa te ouvir e eu ficar quieto. Você entende? Mas não é falar assim: não, eu vou fazer um compromisso de começar a pregar. Não é isso, não adianta fazer isso, porque não dá certo. Você tem que fazer aquele compromisso e falar assim: me ajuda, me leva a desejar, prepara as situações. Quem está dentro, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, fazer uma breve oração e logo o pastor Gilson assume a ceia do Senhor. Não vou chamar na frente, tá, irmão? O tempo está passando, nós temos a ceia, uma outra vez a gente faz alguma coisa assim de chamar para frente. Meu Deus, meu Pai, eis aqui a Tua palavra. Temos ouvido a Tua palavra, entendemos pela Bíblia o quanto o Senhor nos ama, o que o Senhor fez por nós, Pai, através de Jesus, nos dando tão grande salvação. Vamos ter a ceia, vamos participar do corpo e do sangue, do cálice, Pai, relembrar esta obra da salvação. Mas nós também precisamos, Pai, entender a necessidade da santificação, a necessidade de estar disposto nas Tuas mãos, Pai, para pregar o Evangelho. Então nos ajuda, Pai, ajuda o Teu povo, que possam ter entendido essa nossa missão, esse nosso lado de atleta espiritual, nos prepara para a batalha e nos dá a coroa da vida, Senhor. Que possamos recebê-la um dia, como Paulo desejava e nós desejamos, em nome de Jesus. Perdoa, meu Pai, nossas fraquezas, erros, desânimos. E quantas vezes nós estamos acomodados, isso também pode se tornar um pecado na nossa vida. Ajuda-nos, Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre nós com poder e glória e restaure e nos use poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.